Quando veio a proposta de falar sobre os instrumentos da espiritualidade coletiva, porque no movimento dos focolares, do qual a gente faz parte, ao menos a maior parte dos que estão à frente da fazenda, nós sentimos que existe uma força por detrás da fazenda, que é justamente esse da espiritualidade coletiva do movimento dos focolares. Espiritualidade coletiva significa já, pelo próprio nome, de que não é algo de um crescimento individual isolado. Na igreja, pelos séculos, nós recebemos a riqueza de muitas espiritualidades que se desenvolveram na igreja e uma espiritualidade que gerou santos. E gerava de acordo com a sua época. Se a gente pode pensar, por exemplo, em São Francisco de Assis, com toda a questão da pobreza, se a gente pensa em Santo Inácio de Loyola, com a obediência, ou se pensa em toda aquela via espiritual de São João da Cruz, Santa Teresa, então são santos que viveram grandes carismas e fizeram descobertas de Deus fortíssimas e deixaram para a igreja e para a sociedade elementos que ajudam até hoje. Mas porque não era uma exigência de época, tudo se fazia muito num relacionamento um pouco mais individual. Embora existisse a força da comunidade já desde o início da igreja, mas não é que parece que vinha em relevo a comunidade em si na santidade. O crescimento de cada um era algo individual diante de Deus. Porém, numa época como a nossa, onde o individualismo toma conta, parece que Deus pede dessa época uma outra coisa. Uma espiritualidade de grupo, uma espiritualidade coletiva. E na vida da fazenda isso entra de uma forma muito prática. Por exemplo, na droga. Boa parte dos que usam droga, se não a grande maioria, tem um grupo ao qual pertence, não é verdade? Então, os nossos jovens que vêm do vício pertenciam a algum grupo. Então, quando chegam na fazenda, precisam encontrar agora a graça de um outro grupo que vive um princípio completamente contrário àquele princípio de morte e que desenvolva a sua metodologia ou a sua regra, ou que desenvolva o seu jeito de viver, que seja algo bem contrário àquela morte que experimentavam antes. Então, por exemplo, quando a gente fala de comunhão de almas, troca de experiências, são elementos próprios de quem vive numa comunidade nossa. Porque são instrumentos dessa espiritualidade coletiva. Ficando ou não diretamente dentro de uma fazenda, vão estar ligados, de certa forma, a instrumentos que são a base daquilo que a gente leva para frente com os jovens. E não só com jovens, porque não é algo só para os jovens da fazenda. É algo que é próprio às famílias, é algo que é próprio para a igreja, é algo que a humanidade hoje necessita. Então nós temos instrumentos que são resposta para a crise de hoje. Por exemplo, falando da comunhão de almas. Que jovem em casa, dos que chegaram até nós, tinham a oportunidade de com o pai e a mãe partilhar da própria vida? Se você vai perguntar, com muita raridade, alguém vai dizer: eu tinha liberdade de me aproximar do meu pai e da minha mãe, e nós partilhávamos o que estávamos sentindo, ou partilhávamos o que estávamos vivendo, ou partilhávamos as dores, ou conversávamos sobre as dificuldades e as questões pessoais. Vários de vocês que estão aqui vieram dessa realidade, né? E quando chega na fazenda, se depara com a realidade da comunhão de almas. Esses dias me preocupou um pouco, porque eu percebi, numa comunhão de alma que eu fui, depois de participar de várias, que continuava uma coisa, que era um esquema. Assim, os meninos começavam a falar: olha, no trabalho eu estou assim, na convivência eu estou assim,
e na espiritualidade eu estou assim, e pronto. Aquilo para mim foi uma morte. Porque nunca entendi a comunhão de alma como algo esquemático. E não pode ser algo esquemático porque a nossa alma não é esquematizada. Pode ser que em alguma situação tenha que se pedir para ajudar alguém até um método que facilite. Mas se não cuidamos, uma coisa como essa, de dizer para os meninos nossos que chegam, você fala do trabalho, da espiritualidade e da convivência. Você começa a minar toda uma experiência de comunhão verdadeira. E você começa agora a determinar e agora colocar numa caixinha bem certinha, bem determinada, só aquilo que ele pode falar. Pode acontecer ali uma comunhão, mas normalmente o que vai acontecer é que começa a se estruturar algo que não dá liberdade ao outro de expor o que tem na alma. Expor o que tem na alma. Isso aqui nós aprendemos na coletividade, porque eu faço comunhão daquilo que eu tenho dentro. Nós somos chamados à comunhão de bens, porque quem está na vida que nós temos precisa fazer a comunhão de bens. E quem vai para a missão precisa estar disposto a fazer a comunhão de bens. Eu não posso imaginar que para uma tenha algo que a outra não vai ter. Porque é da natureza da missão a partilha. É da natureza do evangelho a partilha. E se nas coisas materiais tem esse critério, imagina agora nas coisas espirituais. E se não cuidamos, nos tornamos egoístas de alma. Egoístas da alma. Isso depois vai se refletir também na parte material. Isso vai se refletir na parte material. Você pode cobrar a partilha do comum, às vezes numa casa de jovens, mas daquilo que você tem dentro você não consegue partilhar. É necessário que partilhe. É claro, se algo é um pecado, se algo é algo grave, se algo é algo traumático que até atrapalha a tua vida e tudo, você tem agora o dever e a liberdade de procurar um sacerdote, colocar sua confissão, ou pedir ajuda de alguém que você confia dentro da obra, um diretor espiritual, alguém que vai fazer, ou alguém que vai te dar essa luz, ou te ajudar a encontrar a luz para algumas respostas. Mas não é que pode agora se privar da partilha. A partilha é próprio nosso, porque é próprio nosso a vida do Evangelho. E a alma precisa ser partilhada. Quando Jesus, por exemplo, diz lá, minha alma está angustiada, ou quando ele faz aqueles desabafos diante dos apóstolos, principalmente se você pegar todo o Evangelho de João, você vai ver quantas vezes Jesus fala com eles. O próprio Deus partilha conosco. O próprio Jesus partilha conosco do que é o seu coração. Partilha da sua dor. E o tempo todo ele dizia, olha, vai acontecer assim com o Filho do Homem. Ele será entregue, tal. Partilhava. Ele partilhava. Partilhava da alma. A comunhão de almas é, antes de tudo, uma partilha intensa do que você é. Uma partilha de você mesmo. E você se dá a conhecer. Você se dá a conhecer. Se, quando falamos de Jesus no meio, lembramos que cada um carrega essa presença de Jesus em si, quando você partilha de você, você de novo gerou Jesus no meio. Porque foi capaz de gerar Jesus para o outro através da sua comunhão, e o outro faz a mesma coisa, e existe uma abertura de corações. E onde existe essa abertura de corações, o próprio Deus toma conta. Porque onde os corações se alargam, aqui tem espaço para a presença de Deus. E aqui eu abro espaço para que Deus entre. E é natural que numa comunhão de almas que seja autêntica, você perceba aquele clima que só Jesus no meio pode dar. Então, o que eu faço numa comunhão? Eu dou. Eu dou do sofrimento? Sim, eu posso doar do sofrimento. Na comunhão de alma, eu posso doar projetos? Posso doar projetos. Mas na comunhão de almas, eu posso doar principalmente aquilo que Deus está construindo na minha alma. Aquilo que eu sinto que Ele faz dia após dia. Também posso doar se eu tenho algum defeito que eu percebi e que agora preciso da ajuda da comunidade também para trabalhá-lo, e apresento isso. Pode ser às vezes uma dor, mas apresento isso.
Naquela comunhão, eu apresento aquilo que às vezes me é incômodo, os espinhos que me afligem por tantas vezes, às vezes aquele sentimento que ficou, mas antes de tudo, preciso partilhar aquilo que Deus me dá momento por momento. Isso é comunhão de almas. Isso é partilha de almas. Isso é experiência autêntica de viver com Jesus no meio. Então, seria muito interessante que nas nossas casas nunca entrássemos num esquema, porque você começa quase a paralisar a ação de Deus ou confinar a ação de Deus dentro de algumas coisinhas que são limitadas. Nós sabemos que o tripé da fazenda é a espiritualidade, o trabalho e a convivência. Mas é o tripé. O tripé é o quê? É aquilo que dá o sustento, não é? É aquilo que dá a base para as outras coisas serem colocadas em cima. Mas aqui também tem a haste, depois tem toda a parte em cima de sustentação, tem todo o restante. Nós não somos só o tripé. Isso aqui é o tripé da recuperação. E se olhamos, aqui tem relacionamento da Trindade até. Se eu penso, trabalho, espiritualidade e convivência. Trabalho, espiritualidade e convivência. Então, se eu lembro de Jesus falando, né? O meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. Deus que cria o mundo, Deus que age, trabalho. Se eu vou olhar no âmbito da Trindade, eu posso perceber isso. Se eu vou olhar, por exemplo, Deus que se faz um com a humanidade, vem viver no meio dos homens, convivência. E a espiritualidade, esse amor que circula, o Espírito Santo. Então, a base da recuperação é uma base trinitária. E a comunhão de almas é isso também, é um ato trinitário. Por quê? Na Trindade, como vimos uma outra vez, existe o que ama e o que é amado e o amor que circula. A gente falava de Santo Agostinho, né? Aquele que ama, o amado e o amor que circula. E por que é de imensidão? É amor de imensidão. É aquele que ama infinitamente, o que é amado infinitamente. E o amor infinito transborda para toda a humanidade. Numa comunhão de alma também tem que haver isso. Aquele que ouve por amor, aquele que fala por amor e o amor que circula. Aqui entra a ação trinitária. Aqui entra uma ação de trindade, de convivência, de trindade. Se queremos ter uma prática que se insere nessa vida trinitária de Deus, é a vida de comunhão. Porque a Trindade é, antes de tudo, plena comunhão, plena partilha de tudo que cada um é. E nessa doação plena, nós recebemos as graças. É claro, aqui quando eu falo de experiência trinitária, é algo muito limitado para a nossa humanidade. Mas podemos fazer essa pequena experiência, essa limitada experiência, através das nossas comunhões. Então eu quero repetir isso daqui. O que é a comunhão? Aquele que fala por amor, porque quer doar por amor aquilo que tem. Aquele que ouve por amor, porque quer receber por amor aquilo que o outro tem. E esse amor que circula entre todos. Isso para a comunhão. Agora, a comunhão, ela entra numa outra dimensão ainda, que vai da parte prática. É o que chamamos normalmente das trocas de experiências, ou comunhão de experiências, como ouvi muitas vezes da parte feminina, que eu gostei muito. Comunhão de experiências. Porque não é simples troca. Porque troca, para mim, é assim, eu tenho algo que está sobrando, ou que eu não desejo mais, então eu dou para o outro, ele me dá outra coisa que ele não deseja mais. E não é isso que acontece nas nossas trocas de experiência. O que acontece na troca de experiência é uma verdadeira comunhão, e é uma riqueza imensa, é uma comunhão de riquezas. Uma comunhão de riquezas. Imagina que agora eu tenho um tesouro com muita riqueza dentro, o outro tem um tesouro com muita riqueza dentro e diz para mim, olha, você pega aqui aquilo que você sente que pode ser seu. E o outro diz, não, mas você também pode pegar daqui aquilo que você sente que pode ser seu. É isso que acontece numa verdadeira comunhão de experiências ou numa troca de experiências. Cada um pega do outro aquilo que é necessário para a sua alma, para a sua vida. Para a troca de experiências,
aqui pode existir um critériozinho que me ajuda a direcionar o que é uma experiência verdadeira. Porque não é qualquer experiência. Não é qualquer experiência. Porque existem experiências que são as experiências de vida, alguém que é experiente num setor de trabalho, alguém que faz experiência científica, né? Um dia eu lembro que, num ônibus, um coordenador empolgado, uma senhora perguntou: mas o que você faz aqui, nesse lugar, tal? Ele disse: não, ele já era um voluntário, então ele disse: não, eu estou fazendo experiências lá, eu estou fazendo uma experiência. Aí a mulher olhou: ah, você é cientista? Eu falei assim: não sou cientista. Nossa ciência é outra, né? Nossa ciência é outra. A palavra, descobrimos, é para ser colocada em prática. É para ser colocado em prática. Por que descobrimos? Porque é muito normal na nossa cabeça querer falar sobre a palavra. E temos que ter cuidado, porque muitas vezes até coordenadores, padrinhos, a gente que é responsável, a gente se esquece e numa troca de experiências começa a fazer meditação sobre a palavra. É importante que se faça a meditação sobre a palavra, mas isso tem um horário, que é o horário de meditação. É importante fazer o sermão sobre a palavra, ou a explicação da palavra, ou para quem estudou Bíblia a fundo, de dar explicações um pouco mais técnicas sobre a Sagrada Escritura, mas isso é uma parte. Mas se vamos olhar no Evangelho, não é que Jesus disse: olha, se preocupem agora em fazer meditações sobre a palavra, se preocupem em fazer estudos técnicos sobre a palavra. Não, isso é tudo uma riqueza que nós temos e que podemos usar. Agora ele pediu colocar a palavra em prática. Quando olharem para vocês e disserem: vejam como eles se amam, ou aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Então, a prática da palavra. E aqui entra toda a parte do Evangelho que fala daquela luz que não se acende para se esconder. A palavra é, antes de tudo, uma luz. É, antes de tudo, uma prática que gera luz no ambiente. E como é que essa prática pode gerar luz no ambiente? Como é que essa prática pode gerar luz no ambiente? É sempre importante que quando a gente fala da experiência da palavra, que a gente, e você vai falar para muitos, que esteja disposto também a contar experiências concretas que você pôde viver da palavra. Experiências concretas que você pôde viver da palavra. E para isso você precisa ter aquela palavra que é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. Vimos no outro encontro que esse davar, essa palavra, esse verbo, isso que desde o início se fala lá no Evangelho de João, e o verbo se fez carne, essa palavra de Deus que se realiza, é necessário, antes de tudo, que seja no nosso coração algo que seja a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra da filosofia. Embora a filosofia possa ter palavras ali no meio que vieram também do Evangelho. Não são palavras técnicas. Não são palavras agora de alguma descoberta psicológica. É palavra de Deus. Antes de tudo, palavra de Deus. E essa palavra de Deus, colocada em prática, ela gera luz. Gera luz lá no ambiente onde está. Alguém que é capaz agora de começar a perdoar. Eu lembro de um menino nosso que chegou que não dava bom dia para ninguém. E arranjou confusão com quantos pôde no mesmo dia. E durante 2, 3 semanas na fazenda não dava bom dia para ninguém. Depois ele contou que se programou: não, eu tenho que começar a amar e eu vou começar fazendo isso dando bom dia. No primeiro dia planejou dar bom dia para todo mundo e de novo não conseguiu dar bom dia para ninguém. No outro dia pensou: mas aqui fala em amar, eu tenho que amar. Por causa dessa palavra eu tenho que fazer. E conseguiu com muito esforço dar bom dia para o primeiro, bom dia para o segundo, bom dia para o terceiro, bom dia para o outro. Mais tarde começou a sorrir, mais tarde começou a ajudar, mais tarde.
A palavra tem que trazer luz dentro da alma de uma pessoa. Ela tem que provocar essa luz dentro da alma de uma pessoa. E ajudar cada um realmente a dar passos concretos, a ter crescimentos concretos. Eu falei, eu acho que foi aqui no outro encontro, que eu falei daquela experiência que conheci os movimentos focolares e de repente a palavra dizia que tinha que amar o inimigo e eu ouvi aquela canção, uma corrente mais forte que o ódio, que é a morte. E agora precisava fazer a experiência do meu colega lá, que o pai estava no hospital. E precisava entrar no quarto dele para fazer isso à noite antes de dormir. E como agradeceu no final aquele com quem eu só tinha discussões, só brigava, como me agradeceu no final ter ido no quarto dele. E nasceu um relacionamento a partir daquilo ali. Porque a palavra vivida estabelece relacionamento também com o outro. Então existe uma frase. No momento crucial da minha vida, chegou a palavra, pela perseverança salvareis a vossa vida. Chegou essa palavra. E me fez dar uma volta na minha vida. E guardo essa palavra até hoje. Então, e o fato era, eu queria ter desistido de tudo. E eu já tinha decidido desistir de tudo. Da minha busca de Deus, de tudo. Pela perseverança salvareis a vossa vida. Então tem uma frase e tem um fato. E essa perseverança me valeu depois de encontrar a minha vocação aqui dentro. Então tem um fruto. Uma frase, um fato e um fruto. Uma frase, um fato e um fruto. São 3 Fs. Não aqueles 3 Fs do café que o pessoal fala, mas agora são 3 Fs realmente de experiência de Deus, que trazem um resultado na vida da pessoa e na vida de quem está em volta. Pode ser que você no momento nem perceba o que está acontecendo, mas Deus depois faz. E por que faz? Porque foi feito a Ele. A experiência da palavra, a palavra é Deus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. E se eu coloco a palavra em prática, eu dou Deus para o outro. E dou Deus para o outro, sendo que no outro já existe Deus. No outro tem essa presença de Deus. Então, de novo, quem é que nós vamos encontrar? Se aconteceu algo autêntico, se você foi tocado por Deus por causa daquela experiência, e esse Deus que tocou em você permite que essa presença de Deus em você saia também em direção do outro, de novo temos Jesus no nosso meio. E Ele de novo faz acontecer todo o milagre e dá toda a luz. Perceberam que toda a nossa realidade no fundo conduz a quem? A Jesus no meio de nós. Toda a nossa prática de espiritualidade. Espiritualidade coletiva tem um que é o centro, que é Jesus no meio. A troca de experiência também tem isso. Agora, você imagina se você usa a troca de experiências para atingir alguém. Você quer atingir alguém, você quer humilhar alguém. Então você diz, tem um irmão na casa que eu sei que tem dificuldades, e por causa disso então decidi que eu vou amar esse irmão. E esses dias eu lavei algumas coisas para ele, fiz alguma coisa, porque sei que ele é difícil. O outro sabe que você lavou as coisas para ele. Não pode ser que para os outros, nossa, que bacana ele, como ele é legal. Tal. Agora o outro do qual você falou sai dali humilhado. Não foi tocado por Deus. E você não falou por causa da palavra, você falou com o objetivo de diminuir o outro. Não é troca de experiências, não é comunhão de experiências. É simplesmente um ato de arrogância da nossa parte, de convencimento que somos melhores que o outro. E esses dias também falávamos que na troca de experiências, rapidamente a gente consegue manipular, né? A gente pega uma coisa que aconteceu, começa agora a forçar que aquilo se ajuste numa palavra e fica pensando em qual palavra, e ali aplico ali a coisa e digo, foi assim. Mas nem lembrava da palavra. Aí você pode me perguntar, escuta, mas viver a palavra, não é assim que a gente depois começa a fazer automaticamente? Não. Na palavra não existe nada de automático. Existe uma prática que começa a ser comum na vida da gente.
Mas rapidinho, se eu não cuidar, eu começo a me esquecer da palavra. E fazer porque é de costume fazer. E nós não amamos simplesmente porque é de costume. Nós amamos porque é Jesus que está no outro. Isso deve estar presente. Eu não devo amar simplesmente porque eu fui educado a fazer aquilo ali. Se torna um ato mecânico. E amar não é algo mecânico. Amar é um esforço de dentro. É um esforço de dar Deus ao outro. É um esforço de colocar-se diante do outro. Amar é o esforço realmente de dar Deus ao outro e de se encontrar com esse Deus que tem no outro. E aqui vem a experiência. A experiência. E Deus se torna a experiência das experiências e se torna fato e realidade no meio de nós. Então, esses dias, falava com os nossos lá de duas experiências realmente que me chamavam a atenção. Lá em Coroatá eu tinha sido transferido já para o Ceará, mas faltavam alguns dias para eu ir. E uma pessoa ia para a rodoviária e eu quis, para amar a pessoa, falei assim, não, eu quero ir acompanhar até o final, porque se fosse da minha família, assim, né, de sangue, eu queria acompanhar até o final, então eu vou até lá. A estrada era muito ruim e demorava muito e era noite e eu num cansaço. Mas fui para amar. E quando cheguei na rodoviária, um garoto me parou, olhou para mim e disse aquela célebre frase, e aí, tio, me dá R$1. Então, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não vou te dar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Não, tio, é que eu estou com fome. Você está com fome. E tem uns lugarzinhos, né, onde se pode comer ali do lado, onde a comida é muito barata. Eu falei assim, não, eu pago comida para você, pode ser? Ah, mas tem meu irmão também, o irmão menor. Pago teu irmão. E pensei, eu pago a comida e vou embora. Mas dentro do meu coração ficou, mas espera aí, se eu digo que é Jesus, eu não deveria sentar com eles ali? Porque eu não sei também como é que o outro ia servir e tudo, não, mas eu posso ficar ali com eles. E era tão pouco para comprar aquela comida ali. E os dois sentaram, me faziam pergunta e eu conversava com eles, dizendo, mas tio, o senhor é da onde? O senhor faz o quê e tal? E aquela conversa toda. Naquela noite, quando voltei para casa, o cansaço tinha desaparecido. Aquele pequeno ato de amor, que custava muito pouco, tinha me dado um alívio a ponto de eliminar até o cansaço que eu tinha naquela noite. E voltei para casa mais leve. E me dava uma alegria, naquele momento, até de superar a questão até da transferência. Uma outra experiência foi quando já estava no Ceará e fomos para uma gincana em Pernambuco. E na fila da refeição, um garoto de 15 anos me parou e falou assim, você lembra de mim? Não. Meu nome é Michel. Você pagou comida para mim lá numa rodoviária, lá em Peritoró uma vez. Você se lembra? Eu disse, me lembro. Pois é, eu fiquei lembrando das coisas que você falava lá da fazenda lá e resolvi ir para lá. Faz 1 ano que eu estou lá. Aquilo me deu uma alegria, porque quando eu fiz aquela experiência, para mim era uma simples experiência de ato de amor, de dar comida a alguém. Mas eu não imaginava naquele momento que poderia tocar a vida dele, porque depois eu não soube mais. Mas era possível agora que ele estivesse fazendo uma experiência autêntica de Deus por causa de um prato de comida. Quando fazemos a experiência da palavra, nós nunca imaginamos que resultado que ela pode ter depois. Aonde ela pode chegar depois? Onde ela pode atingir mais tarde? Mas é sempre assim, porque nós damos o primeiro passo e Deus desenvolve todo o resto. Nós damos o primeiro passo, Deus desenvolve todo o restante. É assim que Deus faz, é assim que a gente experimenta muitas vezes. Muitas vezes as graças não acontecem porque a gente ainda é muito limitado e tem muito medo de dar esse passo. Quanto a partilhar a experiência, isso daqui é fundamental, como é aquela questão da comunhão que eu falava antes. Não partilhar é matar a experiência dentro de você. Não, isso é para mim. Aí alguém argumenta assim, mas a Bíblia não diz, não saiba a tua mão direita o que faz a mão esquerda? Mas lá deixa bem claro, não faça as coisas com a intenção de ser notado pelas pessoas.
de aparecer diante das pessoas, de conseguir presentes. Até fala daqueles que usam longas franjas e tudo, e querem lugar de destaque, e depois saqueiam a casa das viúvas, fazendo longas orações e comendo do que tem lá dentro. Essa prática não é a nossa. Porque quando partilhamos a experiência, o que estamos fazendo? Colocando a lâmpada sobre a mesa, deixando que uma cidade fortificada fique à mostra, que não dá para esconder. E depois, experiência autêntica da palavra, não temos como esconder. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Dentro começa daquela vontade, eu preciso partilhar. Preciso partilhar. E quando não partilho, parece que algo não aconteceu. Se eu amarro a experiência, que é vida dentro de mim, imagina agora que você pega uma pessoa viva e amarra e coloca dentro de um quarto e não alimenta essa pessoa e deixa no escuro. O que vai acontecer com o tempo? Ela vai morrer. A experiência da palavra, se é experiência de Deus, como é que eu vou amarrar dentro de mim? Uma experiência que eu amarro, uma experiência que eu prendo, uma experiência que eu escondo, morre. Morre. E algo morto apodrece. E aquilo que apodrece dentro de mim me faz mal. E eu não posso ter algo que apodreça, que estrague dentro de mim. Experiência da palavra tem que ser comunicada. Experiência que não é comunicada te faz mal. E é interessante que com o tempo, se a gente não cuida, por falar tanto de experiência da palavra, a gente esquece de viver a palavra. E ontem isso me incomodava muito. E de manhã tinha a palavra, espera ou suporta as demoras de Deus. Suportar as demoras de Deus, era essa palavra ontem. E ontem tinha um garoto que eu precisava falar sério com ele, de algumas atitudes de tudo, mas estava há pouco tempo, mas tinha algumas atitudes difíceis. E a primeira intenção, porque um veio e reclamou, outro veio e reclamou, outro veio e reclamou, veio e reclamou. A primeira intenção é, não, vou mostrar para todo mundo que eu tomei uma atitude. Mas na hora vem a palavra, suporta as demoras de Deus. Mas espera aí, não é com esse agora que eu tenho que viver essa experiência? Não é com esse agora que eu tenho que viver e suportar? E na hora que sentou diante de mim, não. Queria entender o que está acontecendo com você mais uma vez. Não, mas é isso. Não, mas eu queria tal. E exercer a paciência naquela situação onde o mais lógico era dizer, faça uma escolha, fica ou vai embora e tal. E é claro que se fizesse pela lógica, estava certo, colocou contra a parede, agora ajudou a tomar uma decisão naquele momento, tal. E é possível fazer isso. Só que se não foi movido por uma experiência que você quer fazer, não tem resultado nenhum. E hoje percebi que durante o tema era um dos mais atentos que estavam lá. E dava uma resposta. E ontem à noite a mesma coisa numa outra situação, suporta as demoras de Deus. Porque tem outras coisas que vão ser muito mais demoradas e que eu vou ter que aprender a suportar. E as respostas vêm. As respostas vêm. E ainda mais uma coisa, não fica esperando que viver a palavra ou contar a experiência da palavra tem que ser de algo grande. Isso aqui nós já aprendemos. As experiências nossas começam em coisas simples do dia a dia. Porque senão rapidamente queremos experimentar nas grandes coisas, mas naquela pia que eu posso lavar, eu não faço mais. Naquela pia que eu posso manter, não faço mais. Naquele ato de amor que eu posso fazer para o meu irmão em casa, não faço mais. E não é assim que acontece no casamento, quando começa a se destruir? O marido não se lembra mais de trazer aquele chocolate que a esposa gosta. Talvez porque acha que ela já está gorda demais e pode atrapalhar mais o casamento e tudo. Mas ele pode, por ato de amor, fazer aquilo ali. Quantas vezes a esposa também não lembra mais daquilo que pode fazer para o marido como ato de amor? E começa tudo a se esfriar. Esfriar. Uma comunidade que não tem as experiências da palavra com autenticidade, onde um não se lança, sendo esse amor para o outro, começa a esfriar. E sabe por que esfria? Porque quem nos aquece, quem aquece a comunidade é
de novo, Jesus no meio. E se não tem essa prática, dessas experiências feitas e colocadas em prática, perdemos a graça de Jesus no meio. Com esses dois elementos aqui da espiritualidade coletiva, comunhão de alma, troca de experiências, entendemos mais uma vez a graça que é experimentar Deus no meio de nós. No final de cada comunhão de alma e cada troca de experiência, o que tem que acontecer? O toque de Deus na alma de quem está ali e a percepção de que aconteceu algo ali que era até sobrenatural. E deve nascer uma presença de paraíso no meio das pessoas. Depois eu entendi por que naquele ano de 94, quando entrei naquela sala do Focolare, encontrei aquele grupo junto, uma sala sem nada de especial, eu fui tocado, sem ter escutado uma palavra, porque ali havia a presença de Jesus no meio. E essa presença me tocou com todo o meu fechamento. E essa presença me tocou com todo o meu fechamento. Como ajudar alguém que está começando na vida da palavra? Essa palavrinha, por mais usada que seja, e a gente usa essas palavrinhas às vezes desgastando tanto, que às vezes vira chavão, isso aqui eu pediria a cada um que está aqui que nunca fizesse nos locais onde vão, usar como chavão. Por exemplo, alguém vem com um problema e você já solta, tem que amar. Olha, eu estou com uma coisa dentro que eu estou sofrendo e não sei o quê. Tem que amar. É claro, tem que amar. Agora, precisa ajudar o outro também a entender como ele pode amar. Você pode sentar com ele e contar a experiência. Com quantos meninos com dificuldades eu combinei? Vamos combinar o seguinte, a partir de hoje, vamos tirar 10 minutos cada fim de dia. 5 para você e 5 para mim. 5 minutos você conta a experiência que você viveu durante o dia e 5 minutos eu vou contar a experiência que eu vivi durante o dia. Tá bom assim? E com quantos tive que fazer isso? Não adianta dizer, tem que amar, tem que amar. Tem que amar é muito vago. Porque a palavra já é usada demais. Já é usada demais e de forma incorreta ainda. Eu preciso dar a outra a possibilidade de viver a palavra. Dom Bosco dizia que não era somente necessário, não era suficiente que os meninos fossem amados. Eles precisam saber que eram amados. A mesma coisa aqui. Não é suficiente dizer tem que amar. Eles precisam saber como amar. E se eu tenho experiência, eu vou contar. O que sempre me chamou a atenção quando eu tive momentos difíceis, e quando ia conversar com o Frei Hans, era um fato único. O que me ajudava a recomeçar é que sempre havia nele uma experiência autêntica que ele podia partilhar comigo. E daquela experiência dele, quantas vezes tirei força? Quantas vezes no momento de revolta vinha e partilhava com ele, jogava para fora tudo que tinha na alma, e ele partilhava comigo experiências que tinha, e muitas que eu nunca ouvi ele nem contar publicamente, mas aquilo me dava uma força para recomeçar, que era algo incrível. E ali eu sabia que havia uma verdade de Deus naquela experiência do Frei. Porque algo inventado não seria capaz de tocar a minha alma e de me acalmar naqueles momentos. Só Deus pode fazer isso. E se era experiência concreta de Deus, vivida na palavra, e se Ele podia agora me dar de presente aquilo, é um presente. Aquele presente me enriquecia. Aquele presente me enriquecia. Tá bom? Eu não pretendo agora ir muito longe nesse tema. Eu acho que podemos ir parando por aqui. Porque aqui eu sinto que temos o essencial. O restante é tudo aquilo que eu posso aplicar nas diversas realidades. O que eu posso aplicar nas diversas realidades. Como seria bom que em cada fazenda nossa, cada dia, por exemplo, na nossa casa onde vivemos, ou na casa dos jovens, que antes da refeição da noite, por exemplo, que um ou dois pudessem contar experiências. E algumas fazendas eu sei que tem troca de experiências, comunhão de experiências diariamente.
E que a comunhão de alma não fosse algo assim fechadinho e que tem um horário para começar e terminar, mas que fosse algo aberto, que pudesse partilhar da alma de verdade. E depois, se querem realmente entender sobre comunhão de almas, depois peçam aqui para a turma que trabalha aqui do Retorno à Vida com as filmagens e tudo, existe um vídeo, um DVD sobre comunhão de almas, que foi feito aqui na casa de formação, uma vez, em volta da fogueira. Aquilo é um espetáculo realmente de uma aula de comunhão de almas, feita pelos nossos jovens. Uma grandeza aquilo ali. Se depois, em algum momento, podem assistir, vão ver que coisa linda é aquilo ali. Que coisa linda é aquilo ali. Comunhão de alma e troca de experiências. Instrumentos da espiritualidade coletiva, que não me permite mais viver no individualismo, no fechamento de mim mesmo, mas que me pede e exige, por causa do Evangelho, que eu possa dar de mim para o outro e que receba do outro. Experimente a alegria de estar naquela sala, naquele grupo, embaixo daquela árvore, naquele carro, naquela situação, experimentar paraíso ali. Presença de Trindade ali. Pedaço de céu ali. Instrumentos. Perceberam que nós temos na mão instrumentos para construir reino de Deus, céu aqui na terra, né? Você está agora, aqui na experiência que nós temos, com picareta, pá, enxada, tudo quanto é coisa, foice, para ajudar nessa construção desse paraíso aqui, né? Instrumentos. Instrumentos de uma espiritualidade. E o resto, realmente, se é expressão dessa autenticidade, só vai poder trazer alegria para nós e para quem conviver conosco. Tá bom, né? Obrigado.